Meu querido irmão e irmã, eu sou o Padre João Batista e te trago a boa notícia de hoje. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9. Ouça e vamos rezar juntos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou deles, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão e irmã, a igreja celebra hoje a festa da transfiguração de Jesus. Por isso, acabamos de ouvir este relato de Mateus, capítulo 17, quando o texto nos conta um episódio muito especial em que Jesus, tendo subido a montanha mais uma vez para rezar, leva consigo Pedro, Tiago e João, 3 dos seus discípulos. E enquanto Jesus rezava, seu rosto transfigurou-se. Esta palavra não é muito comum nos tempos de hoje, mas significa dizer Jesus transformou-se, e aqueles que lhe viam, lhe olhavam, perceberam que ele ficou, como diz o texto, com o rosto brilhante como o sol e suas roupas brancas como a luz. É aquela imagem do Cristo glorioso. A imagem de um Jesus que os discípulos depois veriam ressuscitado, quando ele venceu a morte. Por que é então que Jesus se manifesta dessa forma agora na montanha, diante dos seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João? Quem lê um pouquinho antes do capítulo 17 de Mateus vai perceber que o trecho anterior conta um outro episódio dramático e difícil para os discípulos. Foi quando Jesus, reunido com eles, anunciou pela primeira vez que ele, Jesus, iria sofrer muito. Iria ser preso, flagelado, condenado à morte e iria ser crucificado. Quando Jesus deu a primeira vez essa notícia aos seus discípulos, eles ficaram apavorados, decepcionados, assustados, cheios de medo. Embora Jesus já tenha adiantado para eles que este sofrimento seria necessário para que depois viesse a ressurreição, os discípulos tinham dificuldade de entender por que é que Jesus teria que sofrer tanto para entrar na glória.
Então, meus irmãos e irmãs, agora vocês entendem o significado e a importância desta transfiguração. Os discípulos pesarosos e aflitos, medrosos e preocupados, sobem com Jesus à montanha. E quando Jesus se transfigura e seu rosto fica luminoso e suas roupas brancas como neve e como a luz, toda a realidade gloriosa e vitoriosa de Cristo se manifesta através desta transfiguração. E aqueles discípulos que ouviram há poucos dias Jesus falar em morte, em cruz, em sofrimento, agora veem Jesus vitorioso, cheio de luz, cheio de glória. Assim Jesus queria dizer que a última palavra é a ressurreição, mas que para chegar a ela era necessário passar pela cruz. Pedro, no entanto, mais uma vez, desejoso apenas da glória, diz: Senhor, é bom ficarmos aqui. Percebem vocês a intenção de Pedro? Para ele era melhor ficar ali, naquela situação das nuvens, naquela situação maravilhosa, naquela situação em que Jesus só era glória. Mas Jesus sabe que precisa descer a montanha. E o próprio Pai agora se manifesta e diz: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E ao descer a montanha, Jesus ensina aos discípulos que não é hora de fugir dos obstáculos, não é hora de fugir das dificuldades, e que eles, com Jesus, teriam que passar pela cruz. Meu irmão, agora traga isso para a nossa vida. Nós queremos uma vida de bonança, de paz, de alegrias, de esplendor, de vitórias. Nós queremos essa glória. Nós queremos este dia pleno de luz. Nós queremos brilhar como o sol. Nós queremos ser plenamente de Deus. Tudo isso é a felicidade total. Mas muitas vezes nós não entendemos que para chegar a isso é preciso passar pela cruz. Muitas vezes nós evitamos o sofrimento, a renúncia, a doação pelos outros, o sacrifício do amor. Nós queremos fugir destes obstáculos, queremos só as conquistas. Aprendamos hoje com Jesus que um dia nós também seremos transfigurados com Ele. Mas a transfiguração é a palavra final e antes dela temos que enfrentar a cada dia os obstáculos que nos aguardam, os desafios que nos esperam. E Ele está conosco. O Jesus da glória é o Jesus da cruz. É o Jesus que toma consigo e nos seus ombros todas as nossas dificuldades e nos ajuda a atravessar o nosso dia e enfrentar com coragem, sem medo, aquilo que nos assusta e que nos preocupa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.